Olá pessoal, vamos a mais uma etapa de aulas de genética. Estamos falando aí sobre as leis de Mendel, não é? Então, dando continuidade, na genética é muito comum a análise de probabilidades. Então, muito rapidamente, eu sei que vocês já conhecem probabilidades, mas vale a pena lembrar aí a questão da regra do e a regra do ou, né? Então, quando se fala na regra do e, a gente está falando de probabilidade de dois ou mais eventos que são independentes, né, de ocorrerem simultaneamente e é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, eu vou colocando aí na questão da regra do E, né, a multiplicação das probabilidades, de cada probabilidade calculada. Já na regra do OU, a probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então eu uso aí a continha de mais, né? Uma outra questão bastante importante lembrar é que alguns genes em determinados encontros da morte, no desenvolvimento do embrião, por exemplo, então antes do nascimento, pode mudar aquela proporção que a gente já conhece da primeira lei de Mendel. Às vezes aparece 3 para 1, por exemplo, não é? E de repente você se depara com 2 para 1, pode ser que em determinadas condições, como aí no exemplo, não é? O embrião dominante homozigoto azão-azão, ele não se desenvolve. Então você fica apenas com os heterozigotos dominantes, né? E o recessivo ali à direita. Então ficar atento às vezes nessas proporções, não é? Um outro conceito muito importante é chamado de retrocruzamento ou cruzamento teste, que é uma forma de você, se você não conhece o genótipo de um organismo, você cruzar com um que você sabe como ele é e analisando a descendência desse cruzamento teste, você vai ter como identificar qual era o genótipo daquele indivíduo cujo genótipo era desconhecido. Então é uma outra estratégia aí de se identificar a informação. Lembrando também a importância de saber a determinação do sexo na espécie humana, tendo aí os cromossomos sexuais X e Y, né? Na mulher, os cromossomos sexuais são X e X, e no homem, X e Y. Portanto, na produção do óvulo ou ovócito, né, a mulher envia um cromossomo X, sendo 50% de chance de ir um ou outro. Então, a determinação do sexo na espécie humana é definida por qual cromossomo sexual o espermatozoide estará carregando e no processo de fecundação qual vai ser a combinação realizada. É lógico que, se estamos falando de espécie humana, são 23 pares, os cromossomos sexuais formam um par, os outros 22 pares, ou seja, 44 cromossomos, são os chamados autossomos. E, na verdade, eles estão presentes independentemente do sexo, né? É muito importante essa informação para determinados tipos de herança e para o cálculo da probabilidade também em termos de sexo. Bom, existe também a chamada segunda lei de Mendel. Quando falamos da segunda lei de Mendel, estamos falando de duas ou mais características, né, ou fatores que são segregados na formação dos gametas. Você tem duas possibilidades: ou você analisa cada característica separadamente e depois faz o cálculo da probabilidade, ou você pode calcular tudo isso conjuntamente, como mais ou menos exemplificado aí através dos gametas, não é? Nessa figura. Isso desde que eles estejam em cromossomos diferentes. Então, por exemplo, eu posso analisar, né, a herança determinada por dois pares de alelos independentes, condicionando duas características. Então, por exemplo, eu posso analisar a cor da ervilha, no caso aí amarela, num organismo e verde no outro, e além dela ser amarela, eu posso ver a textura, a superfície dessa ervilha. Ela pode ser lisa ou rugosa. Então eu posso cruzar um indivíduo com ervilhas amarelas e lisas com um indivíduo que tem ervilhas verdes e rugosas.
né, na geração parental. Supondo aí que ambas as características sejam homozigóticas, né, nos indivíduos, eu vou ter uma geração F1 de um duplo heterozigoto, ou seja, ele é amarelo, mas a característica é heterozigota, uma vez que descende de indivíduos homozigotos, e lisa também. Então, são duas características dominantes. As recessivas, verde, mas se eu pegar em heterozigotos de F1 e cruzá-los entre si, eu vou ter aí, não é, um grande quadro, se eu analisar tudo junto, né, de 16 posições com os cruzamentos feitos aí, né, um a um. Então eu vou olhar cada tipo de gameta e cada encontro que ele pode fazer com os outros tipos de gametas, totalizando aí 16 possibilidades. Se são dois duplos heterozigotos sendo cruzados, eu vou ter uma proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Então é muito importante saber fazer este tipo de cruzamento e de cálculo de proporções também. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Mais um conteúdo que você pode estudar e se aprofundar. Falamos aí dos principais fundamentos. Até mais, pessoal.